Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de Redação, e hoje nós vamos ver as competências para o Enem. Vamos então, pessoal, conhecer as tão temidas competências para o Enem, essas que assustam a todos os candidatos que querem fazer a prova de redação e tirar uma nota boa na tão temida também redação do Enem, né? Vamos estudar uma a uma, são 5 competências. No decorrer dos nossos encontros, eu venho sempre fazendo acepção, isto é, referência a essas 5 competências. E hoje a gente vai conhecer cada uma delas pausadamente, de maneira tranquila, e vai dialogar sobre o que o corretor, o que o Enem espera de você em cada uma delas. Eu vou repetir para vocês o que eu sempre falo para os meus alunos. Sabendo o que o Enem exige de você, fica muito mais fácil fazer um texto, produzir um texto que contemple exatamente as competências do Enem, ok? Vem comigo que a gente vai uma a uma aprofundar o que elas pedem, o que elas exigem, e aí sabendo o que se é exigido, fica muito mais fácil produzir um texto que contemple as competências, tá? Olha só, acompanha aqui comigo a competência 1. A competência 1, pessoal, se refere a tudo que diz respeito à norma culta, isto é, a norma padrão, a norma gramatical. Vem comigo, acompanha na sua tela aí. A primeira competência cobrada é o domínio da gramática e estética textual. O candidato deve conhecer o uso da norma padrão da língua portuguesa, viu gente? E suas aplicações. Serão observados os conhecimentos sobre todas as regras gramaticais, levando em consideração critérios relacionados à ortografia, e isso aqui é uma crase, tá? Regência, concordância e semântica. Então, tudo que diz respeito, tá? As regras gramaticais, tá? Serão cobradas aí, tudo que diz respeito será cobrado na competência 1 do Enem. De modo que essa competência, né? Ela vai ser avaliada, vai ser empregada, né? Vai ser solicitada do início ao fim do seu texto. Então, de modo que você não deve escrever, né, a redação do Enem com erros gramaticais, ok? Olha só, o que será avaliado? Diferença entre a modalidade oral e escrita, de modo que você não escreve da maneira que fala. Atenção à ortografia e às regras gramaticais, eminentemente importantes. Estética geral do texto e o respeito ao número de linhas. O Enem pede 30 linhas, pessoal. O título é facultativo, isto é, você pode colocá-lo ou não. Eu aconselho que se coloque. Eu gosto do título, porque eu acho que é a identidade do texto. Mas há candidatos que querem aproveitar as 30 linhas e não colocam o título. Tudo bem. Ausência de marcas da oralidade, expressões como, infelizmente, há uma marca, pessoal, de pessoalidade aí. Se você está infeliz com algo, você não demonstra na redação do Enem, que é impessoal, que requer de você a terceira pessoa do singular ou a primeira do plural. Primeira pessoa do plural, acreditamos, esperamos, né, solicitamos. E a terceira do singular, acredita-se, espera-se, tá? Precisão vocabular, colocação das letras maiúsculas e minúsculas, tá, pessoal? Divisão silábica na mudança de linha, que é o que a gente chama de translineação. Muitos candidatos, muitas pessoas não costumam colocar o duplo hífen nas palavras compostas, isto é, aquelas que já têm hífen em sua formação. O novo acordo ortográfico dita, pessoal, que as palavras que já têm hífen na sua formação, se chegarem ao final da sua linha, o hífen da separação deve estar expresso na linha, né, acima, isto é, ao lado da palavra, e o outro hífen no final. Vem cá comigo que eu vou explicar isso direito. Vamos imaginar que você tenha aqui as linhas do teu texto, tá? Vamos imaginar que seja assim. E vamos imaginar que eu estou separando a palavra, eu tenho o, meu, guarda. Não ficou legal não, né? Vamos fazer aqui uma linha maior. Agora sim, ó. O meu guarda roupa. Veja bem, guarda-roupa é uma palavra que já tem hífen na sua formação, pessoal. Olha só, é uma palavra composta
Então, chegou no final da linha com a presença do hífen, coloca um outro aqui para marcar a separação. Esse primeiro é o da palavra, o segundo é o da separação da palavra, tá? O novo acordo preconiza isso. Agora vamos imaginar que você tem uma separação normal, como por exemplo, pássaro. SS, pessoal, é um dígrafo, tá? Assim como RR e tantos outros mais. A gente tem 10 dígrafos na língua portuguesa, 10 separáveis, né? E 10 inseparáveis, tá? SS e RR são separáveis, tá? Além dos dígrafos vocálicos, né? Vamos adiante aqui para a gente compreender agora o que é que se pede na competência 2 do Enem. Olha só, vamos tirar nossas dúvidas agora. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, olha, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, a competência 2 pede de você que você faça um texto dissertativo argumentativo e que também, né, você aplique aí os vários conceitos das mais variadas áreas do conhecimento. É aqui que entra o diálogo com a história, com a biologia, com a física, com a química, com a filosofia, e é aqui que vão verificar, né, que o teu texto, se o seu texto está dentro dos limites estruturais da tipologia dissertativa argumentativa. Não adianta receita de miojo, de bolo, de pudim de xícara, de caneca. Não adianta hino de Palmeiras, de Flamengo. O que adianta é fazer a tipologia dissertativa argumentativa com aquele esquema de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Porque o Enem pede de você exatamente isso. E o diálogo com as outras áreas do conhecimento. É aqui que você também, né, pode fazer alusão às citações, essas que dentro do teu texto só vão fazer sentido se estiverem linkadas, conectadas com o teu texto. Caso oposto, elas não servem, empobrecem o teu texto. Então, o que será avaliado? Olha só, compreensão da proposta, portanto, evite ficar preso aos textos motivadores, porque você sabe que as linhas serão descontadas. Não os copie, mas também não os ignore. Conhecimento sobre outras áreas, como, por exemplo, literatura, biologia, cinema, biotecnologia, entre outras. E se o aluno sabe estruturar um texto dissertativo. Então, é importante que você saiba fazer aquela estrutura que eu já vos apresentei. É importante que você dialogue com outras áreas do conhecimento, traga outras inferências de outras áreas, de outras disciplinas. E é importante também que você não copie nada do texto motivador. Ele realmente é só para motivar você. Você não deve copiar nada, ok? Competência 3, vamos lá? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É aqui que entra, pessoal, se você é a favor ou contra a descriminalização das drogas, da maconha, se você é a favor ou contra o aborto, se você é a favor ou contra a redução da maioridade penal. É aqui que entra a defesa do ponto de vista. Se você consegue, né, gerar uma linha de raciocínio, né, e construa argumentos que sustentem essa tua tese, né, colocada na tua introdução. Que é importante que você tenha, né, argumentos que dialoguem entre si e que corroborem, isto é, que reafirmem a tua tese o tempo inteiro. Ou seja, no desenvolvimento deve-se ter os fatos, os dados, os exemplos, as citações e os argumentos que vão subsidiar, que vão sustentar aquilo que está lá na tua introdução, que é o que a gente chama de tese, mas tudo em defesa de um ponto de vista. Não vale dizer que, por um lado, o aborto deve ser legalizado por isso, porém, por outro, não deve por aquilo outro. Não dá para defender dois pontos de vista. Você precisa defender apenas um. Por um lado, a redução da maioridade penal vai ser boa por isso. Por outro lado, reduzir não vai adiantar muita coisa. Então, ou você vai por um lado ou por outro lado. Não é importante que você faça esse tipo de texto tão ortodoxo, né, e já ultrapassado, que não vai fazer com que teu texto tenha uma defesa de ponto de vista. Isso é, que fira a competência 3 e que seja incoerente, consequentemente, ok? Vamos lá o que será avaliado? Olha só. Progressão qualitativa, relação de sentido entre as partes do texto, isso é importante, e você vai fazer uso disso através dos conectivos,
tá? Os conectivos, eles servem, as conjunções servem para unir as orações, tá? Então você tem os conectivos para fazer esse papel aí de ligação entre os parágrafos do teu texto, tá? Ordem lógica entre as ideias apresentadas, tá? É importante que por grau de importância elas estabeleçam um local dentro do teu texto, tá? Não dá para soltar as informações dentro do texto. Coerência, adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real. Não dá para ser incoerente, criar monstros, fantasmas, né? E acreditar em contos de fadas, tá? Então tem que ser coerente, as propostas têm que ser viáveis, concretas, tá? Encadeamento de ideias. Cada parágrafo apresenta informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Então, tudo isso, pessoal, é cobrado na competência 3, essa defesa de ponto de vista com argumentos que sucessivamente corroborem com a tua tese, colaborem com a tua tese já destacada na tua introdução. Então, eles devem dialogar, eles devem somar. Os argumentos servem, sobretudo do desenvolvimento, para exemplificar os dados, os fatos, tudo isso concentrado na tua conclusão e ligado por conectivos, para que teu texto seja fluido, redondo, objetivo, direto, conciso. É importante que você entenda a necessidade de ter um texto bem lapidado, bem produzido, sem arestas, para que o corretor pegue um texto claro e fluido, entendeu? Olha só, vamos então a também tão temida competência 4, que versa sobre a coesão e a coerência na construção dos parágrafos, dos argumentos. A gente já viu em aulas anteriores, né, alguns conectivos que podem ser utilizados para a introdução, ou seja, algumas maneiras de se começar um texto. Alguns conectivos, né, não conectivos para começar a introdução, perdão, algumas frases para começar a introdução, alguns conectivos para começar o desenvolvimento, né, e alguns conectivos também para começar a conclusão. Eu destaquei alguns, né, e vou mais uma vez fazer o destaque aqui deles para vocês não esquecerem. É claro que há uma gama infinita, né, inúmeros conectivos que servem também como sinônimos uns para os outros, e que colaboram para que o teu texto seja fluido. Olha só, sobretudo no desenvolvimento, que é a maior parte do teu texto, dá para linkar um parágrafo a outro usando, por exemplo, desse modo. Dá para usar, né, entretanto, isso é bom, entretanto, não acontece tanto quanto deveria, né? Haja vista, tá, pessoal? Sempre haja vista, de ver com os olhos e nunca haja visto, porque é a vista, tá? Dessa forma, tá? Dessa maneira, né? Esses conectivos aqui, pessoal, eles vão, tá, linkar os parágrafos do teu texto e vão torná-lo, né, mais coerente, mais coeso. E agora uns para a conclusão. Olha só, a conclusão. Há vários, há os clichês, que são aqueles mais utilizados, né, como portanto. Eu gosto muito de logo. Logo é bem conciso, bem objetivo, bem direto, né? Ou também, pessoal, eu gosto muito de um outro conectivo que é o destarte. Destarte é um conectivo muito elegante e que poucas pessoas usam. Então você não corre o risco de cair no senso comum, ou seja, de ter um clichê, tá? Então, destarte. Ou, né, o famoso portanto, tão utilizado que caiu aí, né, na linha do clichê. Todo mundo, para terminar o texto, usa o portanto. Esse você faz menos alusão, isto é, você usa menos. É legal que você utilize um novo, como esse aqui, ó, tá? Que traz uma elegância para o teu texto, traz coesão, traz coerência, ok? Há outros, né? Há vários outros, e a gente já viu na aula anterior, alguns assim mais usuais. Você pode fazer uso, tá bem? Olha só, vamos então aqui, né, falar um pouco da competência 4, que dialoga com a competência 1, né, mas o corretor não pode penalizar você duas vezes. Ele precisa perceber o que é erro ortográfico e o que é erro de coesão e coerência. Isso se dá
né, de maneira distinta, sobretudo porque o que eu falo, o que eu destaco com relação à coesão, é quando eu tenho argumentos, né, conectivos que interligam. Né, se você usa um onde de maneira adequada, se você usa vários conectivos dessa forma, desse modo, entretanto, haja vista, que eu já destaquei aqui no quadro para você, a presença desses conectivos faz você subir a sua nota na competência 4. Outra coisa muito importante da competência 4 é a coerência. Não adianta dizer que o dinheiro é essencial à vida, todavia a gente vive sem dinheiro. Se o dinheiro é essencial à vida, a gente não vive sem dinheiro. Não dá para ser ambíguo, não dá para... Na verdade, aí não é nem ambiguidade, né? Na verdade, aí é uma contradição, né? Então, ou dizer algo do tipo... o salva-vidas olhou a menina se afogando na praia. Ele não é salva-vidas? Que diabos ele está fazendo olhando, entendeu? Ele tem que ir lá e salvar. É isso que eu coloco para você, né? Então, esse tipo de incoerência não dá para cometer no teu texto, ok? Você precisa ser coerente e manter uma linha de raciocínio, tá? Manter uma linha de pensamento para corroborar, né, com o que você fez a alusão lá na introdução, que é a sua tese. E por último, você acompanha aí na sua tela, que é a competência 5, a mais temida, né, porque é aqui, né, que o Enem espera de você propostas interventivas, né, soluções para resolver essa problemática social que o Enem traz. Veja bem, a competência 5 é a mais importante, pessoal. Nela, somente no último parágrafo, preste atenção aqui ao que eu estou te dizendo, olha só, nela, no último parágrafo, ela condensa propostas que valem 200 pontos. Mais uma vez, eu volto a reiterar. Se as propostas estiverem diluídas no corpo do texto, elas serão sim corrigidas. Todavia, isso dificulta o trabalho do corretor. Então, não é importante que você as dilua pelo corpo do texto. É importante que você não fira a competência 2, que faz alusão à estrutura dissertativa argumentativa, e condense as suas propostas na conclusão, usando um dos conectivos que eu fiz alusão ali no quadro. Logo, destarte, portanto, tá? Então, fazendo isso, você facilita o trabalho do corretor, não fere a competência 2, né, e ainda ganha muitos pontos na competência 5, que é a mais importante, né, e aqui dentro de um único parágrafo consegue levar, né, aí você consegue ganhar 200 pontos, ao contrário da 1, por exemplo, que é aplicada no corpo do texto inteiro, ok? Veja bem. A competência 5, pessoal, é a mais importante, pois a elaboração de uma solução do problema proposto é a mais criteriosa entre os corretores e onde os alunos possuem mais dificuldade. O candidato deve ter levantado alguns aspectos voltados para uma problemática, para um fato possível de ser solucionado. Ao concluir seu texto, deve-se apresentar uma solução para o que foi discutido ao longo da redação. A proposta de intervenção deve ser detalhada de modo a permitir ao leitor o julgamento sobre sua exequibilidade. Portanto, ou seja, se ela é exequível, né? Se ela é praticável, tá? Portanto, deve conter a exposição da intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para realizá-la. Além disso, é preciso considerar os pontos abordados durante o desenvolvimento do texto e meter coerência com os argumentos utilizados. Manter, tá? Já que expressa a sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Então, a competência 5 é uma das mais importantes, é nela que você vai colocar as propostas de intervenção para o seu problema, portanto, você deve ter muita paciência na hora de formulá-la e não esqueça, claro, de colocar, né, vários períodos dentro do teu parágrafo conclusivo, de modo, né, a torná-lo mais coerente e pontuar mais na competência 4, tá? Então, resumindo tudo aí, competência 1, norma culta, competência 2, texto dissertativo argumentativo e diálogo com outras áreas, competência 3, defesa de ponto de vista, competência 4, coesão e coerência, e competência 5, a tão temida proposta de intervenção, tá? Então, sabendo o que o Enem exige, você agora com mais facilidade vai produzir o seu texto, tá bom? Espero que tenham compreendido, né? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.